Nossa, né? Tá gelado só. Ok, como é que eu vim parar aqui? Bem, eu estou tentando virar piloto de avião. Olá, eu sou a Suzana do Como Eu Vou. Como você vai? Há alguns meses atrás eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o meu processo de tirar a licença de PP, de piloto privado, para poder virar piloto de avião. Então agora eu vim aqui falar sobre o início das minhas aulas práticas. Eu vou falar desde o início de onde eu comecei a voar até o momento que eu fiz o meu primeiro voo solo. Primeiro eu vou falar sobre como eu decidi fazer isso, depois eu vou falar sobre o método da escola que eu escolhi e como isso está andando, e por último eu vou falar como tem sido a minha experiência. Para poder começar a voar, eu tinha que escolher uma escola para eu começar a voar. Então tem tanto escola de aeronáutica, tem aeroclubes também. Eu acabei escolhendo a EJ em Jundiaí para fazer a minha licença de piloto privado. E aí nisso tem duas coisas aqui, de por que primeiro eu escolhi Jundiaí e segundo, por que eu escolhi a EJ. Primeiro, por que eu escolhi Jundiaí? Porque São Paulo não é um lugar muito bom para você aprender a voar. São Paulo tem um aeroporto onde o pessoal dá aula de piloto privado, que é no caso o Campo de Marte. Só que esse não é um lugar muito bom para você treinar quando você não sabe nada de voar. Por quê? Primeiro que São Paulo é um lugar muito denso, cheio de prédio, então acaba sendo mais perigoso, porque você não sabe direito ainda como fazer as manobras, sabe? Você tem que fazer manobras que você não sabe fazer direito em cima de um bando de prédio. Depois, que tem muita aeronave em volta, tem muito avião, tem muito helicóptero passando o tempo todo, então você tem que tomar um cuidado extra em saber se tem gente em volta de você o tempo todo que você está fazendo aula. E isso é mais difícil quando você ainda não tem o hábito de fazer isso. E depois que o Campo de Marte é meio longe da minha casa, se tivesse zero trânsito, dá quase meia hora, e costuma dar ali uns 40, 45 minutos para chegar lá. Enquanto isso, Jundiaí acabou sendo uma opção bem mais interessante. Primeiro que o tempo da minha casa até Jundiaí é muito parecido do tempo entre a minha casa e o Campo de Marte. Depois, que lá não é um lugar tão cheio de avião, não é um lugar tão cheio de prédio. Outra coisa legal de Jundiaí também é que o tempo lá costuma ser melhor. Entre São Paulo e Jundiaí tem uma serra, e essa serra muitas vezes barra muitas das nuvens que estavam indo para dentro do continente. Então acontece muito de você estar em São Paulo e o tempo está nublado, quando você chega em Jundiaí o tempo está aberto. Então isso ajuda bastante a conseguir fazer aula, porque afinal, quando a gente ainda está aprendendo, a gente precisa voar com o tempo aberto. Não dá para voar com o tempo fechado. E aí beleza, escolhi Jundiaí, mas por que eu escolhi a EJ? Por indicação. Me indicaram eles como sendo uma escola bacana. E a EJ é uma escola bem bacana, sabe? Tem uma infraestrutura bem legal, tem uma variedade grande de instrutores com níveis de experiências diferentes para você poder ter vivências diferentes. É muito comum em muitos lugares que você tira essa licença de você só fazer um voo sozinho. No caso, você só fazer um voo em que você decola ali do aeroporto, aí você faz uma curva para você poder dar uma volta ao aeroporto e você pousa logo depois. Tem muita gente que acaba tirando a licença de piloto privado só tendo voado sozinho essa única vez. Então a pessoa voa essas 44 horas e meia tendo só feito uma voltinha no aeroporto de voo sozinho. E aí nesse método tem um amigo meu que já fez e acabou contando pra mim que assim, que a segunda vez na vida que ele tinha voado sozinho já tinha sido num avião que ele tinha comprado, sabe? Então olha o nível de ansiedade que você cria na cabeça, né? Enquanto isso na escola, pô, é avião de autoescola, sabe? Sabe como carro de autoescola é carro de autoescola? Então, avião de autoescola também é aquele avião para você poder treinar, é um avião feito para ser fácil de treinar. Se você puder arriscar um pouco mais dentro da escola, eu acho melhor, sabe? E aí que nessa escola, dessas 44 horas e meia, eles separam 10 horas para você voar sozinho. Essas 10 horas de voo solo, aliás, são obrigatórias, mas é comum fazerem o que chamam de voo solo assistido, onde o instrutor vai junto contigo e eles contam isso como um voo solo no seu prontuário. E olha, não é a mesma coisa que voar sozinho. Já na escola que eu tô, eles buscam que os seus voos solos sejam solo mesmo, e aí o instrutor fica no chão te ouvindo pelo rádio. Qual é o problema de você ter que voar sozinho? O problema é que o instrutor só vai liberar você para voar sozinho se ele achar que você realmente está confiante para conseguir voar sozinho.
e não só confiante, mas também com as habilidades necessárias para você conseguir fazer um voo que seja seguro. Então, por causa disso, pode acontecer do seu curso ser estendido para mais do que as 44 horas e meias tradicionais. Pode ser que você precise de mais horas para eles realmente olharem e falarem: olha só, você tá bom o suficiente para você conseguir voar sozinho. Eu sei que eu precisei de várias horas a mais, de várias horas de treinamento a mais, para eles realmente declararem que eu estava apta a conseguir fazer voo sozinha. Então qual é o problema disso? Não só você pode acabar demorando mais para você conseguir tirar sua licença, mas também você vai acabar gastando mais, né? Porque afinal, horas de voo são caras. E aí, conforme você vai precisando de mais hora para treinar, você vai tendo que pagar isso, né? Então você acaba aumentando o custo da sua licença de piloto. Mas, assim, eu pessoalmente não acho isso um problema, sabe? Porque eu prefiro realmente voar para aprender do que voar para tirar a licença. Eu acho mais importante eu sair dessa experiência como uma piloto que consegue fazer as coisas muito bem do que eu ficar miguelando hora e depois chega numa situação real onde eu tô sozinha e aí eu não consigo resolver, sabe? Então eu não vejo muito problema em eu ter que treinar a mais. Eu acho que é até bem-vindo eu ter que treinar a mais se realmente eu não conseguir chegar lá. Mas e aí, quanto é que custa? Primeiro, vamos ao básico. A EJ me cobrou R$310 pelo curso de familiarização da aeronave, onde você conhece o avião que vai pilotar e aprende como inspecionar ele a cada voo. Depois me cobraram R$100 do curso de planejamento de voo, que é um complemento para a matéria de navegação da parte teórica para ensinar como o planejamento acontece na vida real. Por fim, paguei duas taxas. R$290 de taxa de matrícula na escola e R$515 da taxa do cheque, que é a prova final. Agora eu vou contar as horas de voo. São pelo menos 44 horas e meia, sendo 3 delas num avião que tem equipamento para fazer voo noturno. O preço dessa parte varia bastante de acordo com o preço do combustível. O avião para os voos diurnos é o Cessna 152 e ele gasta em média 22 litros por hora. Gasolina de avião está quase R$13. Com esse preço por litro, você tem R$286 de custo da hora voada só para pagar a gasolina. Isso sem contar a manutenção, o tempo do instrutor e a infraestrutura da escola. E é claro, quanto maior e mais sofisticado o avião, mais combustível gasta, e a hora fica mais cara. Eu comprei minhas horas no ano passado e paguei à vista, então eu consegui negociar um desconto. Eu paguei R$480 na hora diurna e R$710 na hora noturna, que é num avião mais legal. Soma todas essas horas e taxas e temos R$22.375 para fazer as aulas práticas. Como vou precisar voar horas a mais, eu precisei comprar mais horas esse ano. E como o combustível subiu, tá bem mais caro agora. Paguei R$570 por hora extra. E aí, beleza? Eu falei aqui sobre o método que eu tô seguindo, a escola, como funciona. Eu vou falar agora um pouco sobre como tem sido a minha experiência. E aí, como é que tem sido pra mim fazer isso? Bem, tem sido difícil e com muitos obstáculos, assim. O primeiro desses obstáculos foi o mais óbvio de todos, né? Que é o Covid. Durante esse tempo todo, teve vários momentos em que eu tinha voo marcado, eu tava indo lá voar e aí a gente tinha que desmarcar tudo porque começava alguma quarentena, começava uma fase roxa, e aí a gente precisa respeitar isso, né? E aí depois, quando reabria, todos os alunos ficaram sem voar e todos eles vão ter que marcar. E aí outro problema que acontece é que quando você fica muito tempo sem voar, que nem eu que acabei ficando praticamente 1 mês e meio sem voar, num pedaço de tempo ali, você acaba esquecendo parte das coisas. Você acaba perdendo um pouco da prática. Então, você acaba às vezes tendo que fazer voo de readaptação. Eu tive que fazer voo de readaptação. E aí, come mais hora e vai... só vai puxando ali a caixa registradora, sabe? E quando a gente ainda não tem muita noção de como voa, porque a gente ainda tá aprendendo, é mais importante ainda a gente se readaptar quando a gente tá voltando a pegar o avião depois de ficar 1 mês e meio fora, sabe? Então, assim, a escola tá fazendo certinho. O problema é realmente, assim, Covid, né? Não tem muito jeito. A gente lida com o que tem. Aí o segundo problema que eu tive esse ano foi o verão. Porque verão é uma época difícil de voar. Primeiro que chove pra caramba, né? Tem muito dia que chove. E quando tá aquelas chuvas de verão, que é uma chuva super pesada, não tem como a gente voar. Teve muito voo que eu tive que desmarcar por causa de nuvem baixa, por causa de chuva formando, sabe? Às vezes nem tava chovendo, não tinha chovido ainda,
mas estava formando a chuva e já não dava para voar. O ideal para poder aprender a voar é uma atmosfera que é assim, tipo, sem vento, sem nada acontecer. Lembra quando a gente estava na escola que a professora chegava assim, dava aquele exercício de física, só que aí o exercício de física era uma galinha, só que era uma galinha esférica, sem atrito, nas condições normais de temperatura e pressão? E aí, por que a professora fazia isso? Porque quando você não tem noção de física, você colocar todas essas outras variáveis complica muito para você conseguir fazer o cálculo, para você conseguir entender para onde a galinha vai. Então, por isso, ela considerava aquela galinha esférica sem atrito nas condições normais de temperatura e pressão. Quando você está começando a aprender a voar, o ideal é que você realmente voe nas condições normais de temperatura e pressão. Então, se você tem um dia que está muito quente, se você tem um dia que está com muita nuvem, se você tem um dia que tem vento muito forte, às vezes o céu tá lindo, mas tá ventando pra caramba, não são dias bons de você aprender a voar, porque você não vai saber lidar com as variáveis a mais que vai ter, você não vai saber lidar com as condições que estão fora das condições normais de temperatura e pressão. E aí, por fim, voar é bem difícil. É muito mais difícil do que você pilotar carro, do que você pilotar moto, não tem nem graça, assim. Você ter que dirigir em 3D é muito mais difícil, requer um nível de atenção muito maior. No avião você tem que preocupar com coisas que em carro você não se preocupa. Você tem que se preocupar com a rotação por minuto do motor para ver se está na margem correta. No avião você tem que estar o tempo todo de olho no limite de velocidade, porque não é uma questão de limite de velocidade eu vou levar multa, não. É uma questão de limite de velocidade, se você ultrapassar um determinado nível de velocidade, o avião pode desmontar. Se você estiver muito rápido enquanto você está pousando, você pode acabar estourando o avião no chão. Eu não nego. É difícil e tem sido difícil pra mim. Outra coisa que pra mim fez bastante diferença também é o lance de eu voar com vários instrutores. Porque chega uma hora que você tá com o mesmo instrutor faz muito tempo e aí você começa a pensar de tipo, putz, eu entendo o que ele tá falando, que eu tô errando, mas eu não tenho certeza se eu entendi como é que conserta. E aí teve uma situação de que eu tava errando muito um pedaço do pouso, que quando eu troquei de instrutor e ele explicou meio que a mesma coisa de um jeito diferente, fez toda a diferença. E aí, depois disso, eu consegui pousar muito melhor. E agora, tipo, a quantidade de pousos meus que saem meio ruins tá muito menor, sabe? É legal você conseguir voar com pessoas diferentes e isso tem sido uma coisa bacana também na experiência. Então agora eu cheguei num ponto em que eu já consigo voar sozinha com confiança. É claro que só nas condições normais de temperatura e pressão com galinha esférica, né? Mas ainda assim, dá pra voar sozinha com confiança. Agora, apesar de tudo isso, eu acho que deve ser uma das coisas mais legais que eu já fiz em toda a minha vida. É muito incrível pilotar avião. Quando você voa sozinho, é outra coisa que acontece na sua cabeça, assim. De você olhar para aquela imensidão, assim, para aquele céu e pensar, nossa, eu tô voando mesmo, cara. Você tá dentro de uma lata de sardinha no ar, sabe? Não tem um negócio mais legal que isso. É muito legal. Consegui! Ok. Fiz o meu primeiro voo solo. Eu tô com a perna bamba, eu ainda tô super ansiosa. Eu fiz nesse cara aqui, ó. Esse avião. E, uau! Eu tô tremendo. E agora eu vou... Parece que tem uma parada que eles fazem quando você faz solo pela primeira vez. Ô, me conta por que tem essa coisa de dar banho nas pessoas depois do solo? Ninguém veio, eu sei também. Eu só fui seguindo o fundo. Entendi. E aí, preparada? Ok, vamos lá. Avião tem asa, cadê o braço? Cadê o braço? Sim. Vira aí. Ó, pra lá que tá a porta. Tudo bem? Agora senta aí. Ai, sentei. Nossa, enxerga a lasca d'água. Parabéns. Boa, mas olha o juramento, não tem juramento? Verdade, tem que já que vai pagar churrasco. Ou comida japonesa pro instrutor.
Se eu pagar o sushi pro instrutor, eu não preciso pagar churrasco pra todo mundo? Não, precisa. Precisa sim, o instrutor não. Tirar um pouco a grama aqui. E aí agora que eu já fiz meu primeiro voo solo, agora tem a próxima fase do meu curso. Então agora eu vou ter uma fase de aperfeiçoamento para eu conseguir aprender melhor a lidar com determinadas situações, aprender algumas manobras diferentes com o avião. Depois disso, eu vou começar a fazer navegações. O que são navegações? Você basicamente partir de uma cidade para outra e depois voltar. Só que esse bater de uma cidade para outra, você tem que aprender a fazer sem GPS. E aí o próximo vídeo que eu falar desse assunto vai ser justamente desse trecho. Do primeiro voo solo até eu conseguir tirar a minha licença. E aí que se você quiser saber como está sendo isso, se inscreva aqui no canal para poder acompanhar. E bem, por hoje é isso. Se você gostou do que você viu por aqui, deixa seu joinha e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que também vai se interessar sobre esse processo. E se você gosta desse assunto de carro, moto, bicicleta e ocasionalmente avião, se inscreva aqui no canal que eu vou ficar muito feliz de te ver por aqui de novo. Um abraço e tchau, tchau!